existe uma grande cisão que é cometida por parte também dos fiéis no campo do que hoje nós compreendemos como RCC, como tradicionalismo e assim por diante. E uma das coisas que eu vi tu comentando numa live que tu tava com a moça lá que estuda bastante essa questão do abuso espiritual, é a questão de como é comum o cara era tradicionalista e ele vira automaticamente depois RCC. E quando era RCC, depois, quando ele vai deixar de RCC, ele volta a ser tradicionalista. Tu até comentou um caso de uma moça que ela ficava oscilando. Você ainda passava 6 meses RCC, depois ela virava trad, depois virava RCC, depois virava trad. E a primeira pessoa que eu vi tratando disso foi tu. E eu achei interessante porque eu vi isso, eu e o Mirim, a gente usava muito o Discord. E a gente interagia com múltiplas pessoas, diversas pessoas. Então, era muito comum o rapaz, geralmente mais novo, um dia ser trad, e no outro dia ele tava fazendo macumba. E no outro dia ele virava RCC. E depois de uma semana ele já era outra coisa. E nunca tinha um padrão. E aí eu quero tocar nesse assunto por causa de um certo... E como a gente estava tocando anteriormente, na questão da psicologia. Na psicologia se sabe bem, se estuda bastante, já se falou bastante dessa capacidade de alternação das pessoas em posicionamento. E geralmente são sempre posicionamentos radicais, né? Nunca é tipo... Não, eu só vou na missa, vou orar, vou buscar fazer caridade. Nunca é uma coisa que seja... entre muitas aspas, mais simples, mas tem um teor de complexidade muito maior, porque é viver uma vida mais próxima, digamos assim, do que o próprio evangelho clama que se faça, né? Geralmente vai mais pro lado das neuroses, ou algo do tipo. Nunca é uma mudança, dificilmente é uma mudança, vamos dizer aqui, justo meio, né? Uma mudança que a pessoa vai se tornar saudável nos comportamentos dela. É sempre uma oscilação muito aguda, né? Então o cara... Ela vai saber explicar os melhores motivos que ela teve para mudar, né? Que ela vai Sim, fundamentar os motivos. Geralmente não exatamente. fundamenta nada. E tu foi a primeira pessoa que eu vi tratando disso, e de fato eu vi bastante isso, e eu vejo bastante isso hoje em dia também. A pessoa, ela é um certo tempo trad, outro tempo ela é RCC, e simultaneamente, tu acaba sendo, eu vejo que tu acaba sendo atacado pelos dois lados, quando tu produzia conteúdo. Tanto por um lado do pessoal da RCC, tanto como o pessoal que era tradicionalista, apesar e também por tu ter sido tradicionalista. Por quê? Tu foi um cara que tava nesse meio. Então, tu viu o tanto que de abuso espiritual que existe de ambas as partes. Tanto de um lado do pessoal trad, como do pessoal da renovação carismática. E como é que como é que tu passou a perceber essa constante, dos dois lados apelarem muito, que eu vejo que os dois lados apelando para um certo lado muito místico, num sentido místico mais oculto, assim, e simultaneamente também são dois lados, e aí vem uma segunda parte que não é necessariamente que eu tenha acompanhado contigo, mas que eu acompanho naturalmente, assistindo alguns vídeos, olhando os comportamentos gerais, de um certo, todos os dois lados acusam a Igreja de Roma, a Santíssima Igreja Católica, das mesmas coisas. Então pode ver, por exemplo, que o tradicionalista, ele vai falar o seguinte: a igreja antigamente, e o renovado fala, não, mas a igreja deveria agir, e geralmente os dois lados apontam que tem que agir de uma forma mais, entre muitas aspas, devocional. O tradicionalista também fala de uma forma tradicional, só que apelando para como era antigamente. E o RCC, ele aponta de uma forma mais devocional, da forma que eles acham que tem que se comportar atualmente. Então, eu gostaria de saber se essa segunda parte que eu falei faz sentido. E a primeira parte eu gostaria de saber de tu, como foi que tu percebeu essas alterações e essa constância do pessoal tradicionalista, uma certa conduta muito parecida dos dois lados. Basicamente só mudando, entre aspas, os autores, mas continuando numa certa conduta de cisão com a igreja e de confronto com o comportamento da igreja. Esses fatos, tais como você descreveu, invadiram o meu espaço. Eu via isso aí o tempo todo, todo dia. Mas a parte mais engraçada é que é a seguinte: da época que eu era trad, eu poderia encostar em qualquer núcleo tradicionalista aqui em São Paulo e eu ia ver que o cerne de cada instituto, de cada organização, é a divisão. Você vai ter dois, três, quatro, cinco, seis organizações tradicionalistas, nenhuma fala com nenhuma. O que elas têm em comum em matéria de princípio, vai 20, 30%. O resto, eles discordam em tudo. Então é difícil achar um puramente tradicionalista. E, dentro de cada instituto,
qualquer ideia ou qualquer tipo de comportamento, qualquer não digo, né? Mas frequentemente um tipo de comportamento que algum membro levantava, automaticamente ele era excluído desse lugar. Então, antes de eu ver uma pessoa sair do tradismo para ir para a RCC, ele saía do tradismo A para ir para o tradismo B, C, D. Aí dizia. Quando ele estava no A, ele dizia que a missa do B, C e D não servia, ou que era até inválida. Aí ele foi para B, aí mudou. A B passou a ser válida, as outras não. Sempre esse tipo de coisa. Eu falo por enquanto aqui de tradicionalismo, né? Então, tudo é motivo para você ser espichado de algum grupo. Tudo é motivo. Tudo. Eu fui muito amigo de um rapaz que foi. Não convém, porque eu não pedi autorização para ele. Certo. Ele foi muito importante na divulgação de um apostolado, de um site tradicionalista muito famoso. E ele foi flagrado participando de uma reunião, na verdade, de uma palestra, de um outro instituto tradicionalista, um dia, por um autor que foi lançar um livro. Ele foi lá conhecer o cara e ver o livro, que por sinal seria de interesse de todos. Ele foi expurgado do primeiro grupo. Então, o líder desse grupo A, de onde ele originalmente fazia parte, disse numa mesa: Eu não quero ninguém falando com esse sujeito onde quer que seja. Ele não era o diretor do instituto, ele era o diretor das almas e da conduta de todo mundo que se filiava lá. O que, ao meu ver, explica, uma das coisas que vai explicar essa divisão tão grande no meio tradicionalista. Já vou falar do carismático, por enquanto. Essas organizações são sempre fundamentadas no pensamento de uma pessoa. E que não tolera o pensamento de uma segunda pessoa, por mais genial e santa que ela seja. Então, geralmente, não é sobre a rocha de Pedro, é sobre a rocha do fundador. Então, eles ficam cultuando aquela figura viva ou morta, e qualquer coisa que não se pareça, não se enquadre nas idiosincrasias, mesmo que não tenha sido condenado pela igreja, é liberado, pode fazer à vontade. Mas se não se encaixa na idiosincrasia, dali você vai ser espichado. E você é espichado de um lugar que te convenceu que as missas não são válidas, ou que até podem ser, mas é pecado grave você ir na missa nova, um milhão de coisas que não te permitem voltar para a vida comum. Então você vai para qual? Para o outro instituto conservador ou tradicionalista mais parecido com o que você estava antes. E você, de tempo em tempo, vai ser espichado de onde, até chegar o momento que você não tem mais onde ir. Aí você vai para onde? Para qualquer lugar. Posso contar uma história que sai um pouco do assunto, mas ela ilustra alguma Pode. coisa? Pode, fica tranquilo. Na época que eu era acólito do Mosteiro de São Bento, na missa tridentina aqui em São Paulo, eu conheci um rapaz cujos atributos físicos eu não vou nem mencionar porque não convém, mas ele, não sei por qual razão, ele andava de nariz sempre empinado e não gostava de falar com ninguém. Inclusive o ar dele era de sempre muito desprezo. Tava no altar aqui, eu assim, e ele do meu lado, na mesma posição minha, eu chamava, ele falava, Joãozinho, ele virava assim para mim. Aí eu perguntava qualquer coisa, ele fazia assim, com esse ar assim. Um belo dia, e sim, ele odiava o que o cerimoniário falava, porque parecia muito modernoso, tudo soava muito modernista para ele. Parece que ele queria, assim, estar na missa, quase que isolado de qualquer influência de qualquer outra pessoa, para não atrapalhar naquele momento de santidade, na compenetração dele, para não entrar com ideia modernista, porque ele não suportava. Falava de missa nova perto dele, que ia ter missa em algum lugar que você foi, ele saía até de perto. Era questão de nojo. Tudo bem, não estou exagerando, eu só não juro porque é pecado, mas era assim que ele se portava. Um tempo depois ele sumiu da igreja, pensei comigo, ele deve ter se emputecido de vez. Ele não vai dar a Achou bunda no alguma final, coisa não, né, que- Metsu? Ele não vai dar a bunda no final, não, né? Vai, 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 vai. Eu É conheci sempre uma assim. moça. É sempre assim. É, sempre, é que sempre acaba na bunda, não sei porquê. Já que acabou de passar do carnaval, eu conheci uma moça, tempo depois, que eu nem lembrava mais dele, e ela falou: tinha um rapaz que frequentava aqui, o nome dele era Joãozinho. Eu falava, Joãozinho? Ele era assim, nariz assim, cabeça assim. Isso, ele! Que era qual? É ele! Falei, caramba, mano, como é que ele tá? Ele tava comigo na missa. Ele não é mais católico. O quê? Como assim não é mais católico? Você quer dizer que ele virou modernista? Não, não, ele não vai mais à missa. Ele é meu. Eu fui padrinha de crisma. Padrinha, perdão, olha que merda. Madrinha de crisma dele, acho que foi de crisma. Eu falei, e aí? E aí que ele conheceu um rapaz, não quis mais ir pra igreja, começou um relacionamento com esse rapaz, e a última vez que eu vi. É isso ela contando. A última vez que eu vi ele foi na rua de baixo, ele tava indo pro bloquinho de carnaval vestido de abelha. Eita porra. Vai atacar com a bunda, meu irmão.
Então, Mas não o aceita a movimento missa nova, não aceita tradicionalista. isso, não aceita aquilo, não aceita em português, não aceita. Mas se tiver um pinto, pode ser. Mas o que acaba acontecendo, velho? O bem que a analogia é muito boa, velho. Da abelha é muito boa. Porque a abelha, depois que pica com o rabo, ela morre pela bunda. Pode ser que realmente eu esteja morrendo pela bunda agora. Desculpa que a analogia é muito boa da abelha, cara. Esse rapaz era o segundo ou terceiro acólito que trabalhou comigo lá, que terminou namorando rapazes. Meu Deus do céu. Ai, meu O Deus. tradicionalismo pode fazer recorte, não tem problema nenhum. Até porque isso aqui não é demérito nenhum, acho até meritório. O O quê? tradicionalismo é cheio de homossexual. Quem é que não sabe? Tem muito. Mas eu acho que faz o muito. fenômeno, ele chegou num ponto que não é mais a benda do homossexual. Há uma defesa constante dos trans no nacionalismo. Eu vejo... É porque tem coisa, velho. Desculpa, é porque tem coisa que a gente sabe que a gente não pode nem contar aqui. Não, mas eu posso dizer que certa vez eu fui expulso de um servidor católico tradicionalista em virtude de não ter usado os pronomes corretos. De um trans. E aí eu fui expulso. E eles tentaram me cancelar durante um bom tempo. E eu acho que há uma certa tendência. Um trans, inclusive, que é de véu pra missa. Bonito, gostei. Assim, muitos achavam bonito de verdade. Muitos caíam aos pés, assim, infelizmente, mas... Isso é uma coisa, cara, que tu comentou. A gente deu muita risada aqui porque esse meio, infelizmente... E o pior é isso, velho. Tá... É que era a referência intelectual deles. Sim. Dos grupos lá do Discord. Literalmente. Tinha 3 trans e os 3 eram... referências intelectuais, ninguém entendia nada. E foi assim. Ó, fique bem claro, eu não sou contra a homossexualidade transitar no meio trad. Aliás, ela pra mim tem que transitar onde ela quiser. Eu realmente não ligo pra isso. E não acho demérito, não acho que polui o ambiente, nada deixa mais feio. Não, o bagulho é feio por si mesmo. Se fossem um monte de homossexuais, mas assim, dignos, honestos, tá ótimo, mas não é. Não é, homossexual que vai te perseguir, vai falar merda. Aí você posta uma foto assim, não pode. Aí você faz uma piada, não pode. Fala de parapsicologia, não pode, mas dar bunda pode. Isso pode. Pode, é bom pode demais. Tudo. Aliás, perdão, não pode nada, mas só pode dar bunda e no instituto deles, aí pode. Não, é porque assim, Metsu, não é que a gente tem... É porque a gente acha... Eu não sei se ficou incomodado da gente dar risada, não sei muito bem como é que funciona pra tu. Não. Não, porque às vezes não pode nada, né, contigo também, mas... Mas é porque... O que acontece, cara? É porque... Falar aí, galera, salve Maria, valeu, até a próxima. E aí, foi ótimo. Acho que foi ótimo. Mas porque... Melhor live que a gente já viu. É porque o que acontece, cara? Isso é uma parada muito séria, porque a gente realmente já se preocupou muito com isso, porque a gente já foi até em padre pra perguntar qual é a conduta correta a se fazer e tal. Mas eu geralmente não gosto muito de tangenciar a respeito desse assunto, porque as pessoas acham que a gente tá depreciando e atacando determinadas condutas por uma outra conduta que seria uma conduta pior, né? Só que ambas as condutas, elas têm pesos relativamente maiores ou menores, dependendo do contexto empregado, né? Então, com certeza. Tanto um cara que é tradicionalista e não homossexual, incubado, ele pode influenciar negativamente uma pessoa, como, por exemplo, vir a consecutivamente negar a Santa Igreja e virar a sede vacante, por exemplo. Como também um homossexual pode usufruir da sua força ali naquele grupo pra fazer com que outros exerçam força nele. Mas o que é inexplicável é como o grupo acaba, nesses casos, enxergando aquele indivíduo com uma série de restrições sobre a própria vida, que na verdade estava com um quadro muito maior. Pra mim, cara, eu juro, eu não vou superar o fato
de que os grupos do Discord... Tu não vai saber, é um complexo. Eram, tipo... Eu não vou saber o fato que os grupos de Discord tradicionalistas eram chefiados intelectualmente por trans. E isso é algo, assim, quase inacessível pra mim. Eu não consigo entender como aqueles grupos se abriram tanto pra esse... A questão, ao invés de se abrir, é quase uma necessidade. Mas é porque... Cara, eu não sabia... É porque o Metsu me pegou agora de jeito. Eu não esperava que ele ia trazer esse tema de forma tão... Quando ele contou, eu sabia que ia terminar na bunda, cara. Porque o cara que olha pro outro desse jeito que ele falou, meu irmão... Não tem outro caminho pra ele, não. Cara, essas coisas. Por isso que eu queria muito conversar contigo em live. Pra quem não sabe, eu tô desde o ano passado, a gente tá tentando, desde o ano passado, tentando fazer essa conversa. Porque, no teu caso, cara, a tua experiência é uma coisa que conta por demasiado, saca? Mesmo que você não esteja trazendo nenhuma tese. Nada assim, mas o fato da experiência ela é muito importante para tratar desse tema. Porque muitas vezes, no nosso caso, eu e Miorim, quando a gente vai tratar dessas coisas, as pessoas acham que a gente só tá sendo mal. Que não tem fundo de veracidade ali, tá ligado? Que como se fosse um caso isolado. Só que a gente sabe que os componentes psíquicos, eles não só participam, como muitas vezes eles delimitam determinados comportamentos nesses grupos. E é justamente por isso é uma coisa minha, tá? Não é do Metz, não é do Miorim. Mas é dessa forma que eu vejo justamente para essas cisões que vão sendo causadas, principalmente por leigos. Então, assim, o aspecto psicológico dessas pessoas parece que conta por demasiado para o tipo de escolha que ela faz de grupo que ela vai participar. Então, quando tu contou dessa moça que tu conheceu, que ela era RCC uma época, depois virava trad, tu chegou a comentar que quando ela era trad, ela reclamava das fotos que se postavam, ela buscava postar fotos... Ela buscava postar fotos mais específicas, reclamou contigo de uma foto que tu postou, mas quando virava RCC, parece um movimento psíquico, de uma certa forma assim, eu vou me castrar durante determinada quantidade de tempo, e depois dessa quantidade de tempo, quando eu não estiver mais aguentando, quando tiver uma pulsão muito extrema, eu vou me liberar pra esse lado aqui, pra poder acessar as outras coisas que eu não podia do outro lado, e aí depois que usufrui dessa pulsão... depois ela volta a esse processo de castração anterior, que é voltar a ser trad ou voltar a tentar redimir. É muito parecido, por exemplo, com essas moças de protestantes que vem sendo tratado bastante ultimamente, que são chamadas de honradinhas, né? Que elas têm uma vida pregressa extremamente ruim, assim, e não estou julgando isso, mas depois ela se converte. Não estou julgando a conversão, porque Paulo antes era Saulo, matava cristão. Tivemos uma santa que era prostituta, depois ela deixou essa vida e não voltou mais. Mas tem essa mudança muito mais por um aspecto social e psicológico do que de fato espiritual, e depois que se perde o interesse num aspecto social, quando se conquista as questões sociais e psicológicas, se regride e se volta para um estágio anterior. Então, esse aspecto eu acho muito interessante. Eu não sei se tu tem mais afirmações ou conjecturas que tu já bolou por participar desses meios a respeito desse comportamento psíquico. Muito mais. Posso aprofundar em você? Ai, Messi, não pode tudo também aqui. Não pode nada aqui nessa live também. Pode, aprofunda, Messi. Nada nessa porra. O nível caiu uns 10 minutos atrás, não vai mais desses bagulho. Mas beleza. Olha só uma correção. Você deve ter ouvido tantas histórias que você mesclou um pouquinho. Essa que você se refere, ela foi trad por um bom tempo. E aí ela permite eu contar, tá? Ela voltou a ser minha amiga há 1 ano, mais ou menos. Ela deve ter odiado, sumiu no mundo. Depois ela voltou, tava certo. Me desculpa, eu tava doidona, etc. E ela permite. Tanto que quando eu conto a história dela em story, alguma coisa, ela me chama e faz uma correção. Não foi assim, não, foi assado. Então, não, mas eu tava doidona. Super de boa. Hoje ela é carismática. E, inclusive, é uma carismática que critica o carismatismo. Ela fala, eu sou carismática, eu estou numa comunidade famosa que todo mundo conhece, mas eu não acredito em nada lá do que eles fazem.
Eu estou lá porque eles são católicos de verdade, apesar dos pesares, e me fazem muito bem, eu faço bem para eles. Já estou casado, estou feliz, estou muito melhor aqui. Mas a história é a seguinte: eu contraí o contato dela no MSN 2010, 2011, não sei aonde, mas ela tinha um enfoque bem tradicionalista, um jeito de viver bem tradicionalista. Só que como ela mora no interior do Nordeste, não existia um instituto, uma missa tridentina, nada. Então ela tentou ser trad ao seu modo. Trad de paróquia. Imagina que hoje você entende trad de paróquia, mas em 2010, uma mulher de véu que comunga de joelho, no meio, sei lá, na paróquia TL, ninguém entende bosta nenhuma, né? Mas ela era isso. E eu lembro que ela criava bastante contendas com os padres. Trocava de paróquia, essa aqui não tá boa, essa missa não, aquela também não. E vivia trocando. E aí, não encontrando uma paróquia onde ela pudesse se sentir bem, adequadamente católica, eu lembro que ela me escreveu um e-mail, não lembro como que, ou foi por carta, que ela chegou a me mandar carta também, não me recordo como foi isso, mas ela me disse assim: olha, como não tem lugar para mim no mundo, eu vou virar uma eremita urbana, eu vou morar no meu quarto, dali não vou sair mais. Caralho. Eu vou ter um secretário para quem eu mando as mensagens, ele retransmite, para quem vocês podem escrever, ele me repassa, para não atrapalhar o meu ser espiritual. Eu lembro que passou um tempo assim, ela sumiu e depois ela reapareceu. Ela falou: Metsu, eu fiquei doidona. Mas falei: ah, vai mesmo, né? O que aconteceu? Ela disse que ela teve uma crise de consciência de pecado, de pureza tão grande, que ela teve tremelique, desmaiou, caiu no chão e. Teve isso, uma espécie de convulsão. Levantou e não era mais tradicionalista. Virou carismática. Acabou, eu não sei com que velocidade. No dia seguinte, acho que não. Durante algum tempo, não sei. Aí ela ressurgiu como carismática. A parte que virou piada no meu Instagram é que eu contei a história que teve uma época que ela brigou comigo porque eu tinha uma foto de perfil no Facebook. Ela me chamou no MSN e falou: Mário, o que se explica aquela foto que o senhor tá usando? O senhor. Falei: que foto? A foto que o senhor tá usando de perfil. Eu falei: meu Deus, hackearam de novo. Tinham hackeado meu perfil, colocaram a foto de um cara cabeludo, com uma touca de Papai Noel, uma trolha de 2 metros, assim, ó. E botaram de perfil antes. Eu falei: não, fizeram isso de novo. Puta merda. E não era isso. Eu falei: mas quem que tá na foto? O que botaram na foto? Eu não tô conseguindo ver ela. Uma foto sua. Eu falei: meu Deus, era montagem. Quando eu abri, não, era a foto que eu mesmo tinha posto. Era eu com uma camisa tipo essa aqui, em cima, não sei, pra quem não sabe, eu sou pianista, né, de formação. Eu em cima de um piano assim. E aí ela falou que minha foto tava modesta, porque a posição que eu fiquei, a manga fazia isso aqui no braço, ó. Então ela tava ordenando que eu tirasse. Só tava ficando perturbada. Tesão da porra essa mulher. Cara. Tava Eu até tirei, né? Eu falei: tá, vai que eu tô pecando, não entendi. Ô, mas ela pecar, né? Pode não ser muito geral isso, mas que ela em si tá na situação difícil. Outro dia eu repostei essa foto no fundo.